O homem é o senhor da morte. E para que exista equilíbrio nesse ciclo vida, morte, vida, é necessário que existam os dois polos, né? Essa harmonia. Agora, me parece que nas religiões monoteístas a coisa fica ali muito centrada num Deus masculino. E a imagem feminina é muito solarizada, como eu falei da primeira vez. Quer dizer, o lado escuro da lua ali nunca é mostrado, ele é rechaçado. Então eu creio que a espiritualidade da deusa, ela é mais equilibrada nesse sentido. Eu acho que a gente vê o yin e yang, a roda do Tao, mais fácil do que nas religiões monoteístas. Eu queria pedir para vocês também explicarem os preceitos do Wicca. Por quê? Porque muita gente tem um conceito formado a respeito de bruxaria. Então eu queria que vocês detalhassem um pouco mais o que é o Wicca, o que é a bruxaria, para tentar quebrar um pouco mais esse conceito, né? Que bruxaria é coisa má, puxada para o lado desse conceito que foi criado pela Igreja Católica, né, na Sociedade Média. Obrigada. Bruxaria é um termo abrangente, que dependendo do ponto de vista, quer dizer que você mata a criancinha para beber o sangue, ou que você é o continuador de práticas milenares que buscam descobrir os poderes da natureza. Então depende do ponto de vista. O Wicca foi uma forma de espiritualidade que surgiu, como eu falei, na década de 40, 50, visando pegar esse mar de conhecimento oral que havia principalmente na Europa há séculos, sendo transmitido de uma geração a outra e proibido em muitos países, e codificar isso e ritualizar para uma realidade contemporânea. Não vivemos mais em cabanas, em torno de uma fogueira, moramos em apartamentos, em carros, mas temos sede de recuperar esse conhecimento que, se a gente não recuperar, vai se perder. Né? Então há um movimento muito grande para ser reconhecido como religião. Não é certamente uma seita, é uma coisa que já existe há quantos anos, gente? Considerar a década de 40, a gente tem 80 anos, uma coisa assim. E se você considerar as raízes disso, que são a tradição oral pagã, você tem 10 mil anos aí de lambuja. É uma prática espiritual que adere a códigos éticos muito estritos. Eu diria que talvez os mais estritos que eu já conheci. Eu fui uma pessoa, como eu falei, que fui treinada católica, depois estudei budismo, estudei a arte e me tornei sacerdotisa Wicca. Então eu conheço algumas experiências. O código de ética que um sacerdote e uma sacerdotisa adere é das coisas mais estritas que podem existir, né? Mas eu acredito que o que falta para a gente ter um reconhecimento maior como uma prática espiritual legítima é a gente lutar por isso. Nos Estados Unidos e na Europa isso já é reconhecido. Nos Estados Unidos é reconhecido como religião constitucionalmente. Se você for em nas Forças Armadas Americanas, Exército, Aeronáutica e Marinha, um capelão, na lista de que um capelão pode ser, o capelão pode ser católico, protestante, judeu, Wicca, budista, xamã, Tem capelões Wicca, tem seminários Wicca, você se forma sacerdote, você oficia casamentos com valor legal. Agora, nada disso foi dado, né? Tudo isso foi conquistado. E nos Estados Unidos, o movimento neopagão, se vocês querem chamar assim, tem 20 anos de vantagem sobre o Brasil. Eu sei disso porque foi lá que eu mesma me organizei. Eu cheguei lá como uma pessoa que estudava sozinha, que praticava sozinha, e encontrei uma comunidade vital, organizada, que oferece cursos, que tem faculdades, que tem seminários, que tem rituais públicos, que tem oficinas privadas, que exige o seu direito de se manifestar na rua, que tem o dia do orgulho pagão, que vai para a rua. E isso, nada disso foi dado de graça. Tudo isso foi conquistado. Para vocês terem uma ideia, 31 de outubro, em São Francisco, uma festa da Prefeitura de São Francisco. A dança espiral, que é o ritual em honra aos antepassados da Wicca, ela é feita publicamente num parque, assim que nem o parque aqui de Campina Grande,
aberta ao público e sob subsídios da Prefeitura de São Francisco. E é um ritual belíssimo, que serviu muito à cidade, naquela época horrível da AIDS, em que a cidade foi violentada, né? Famílias foram estraçalhadas, uma tragédia. Os anos 90 em São Francisco, que eu vivi muito intensamente, foi uma época horrível. E aqueles rituais de 31 de outubro eram uma maneira catártica das pessoas lidarem com a perda dos seus entes queridos, como a gente dizia, as pessoas diziam assim, fulano virou ancestral, queria dizer que a pessoa tinha passado para o outro lado. Quer dizer, eu não perdi um namorado, ele virou ancestral. Deu essa noção, não apenas às pessoas individualmente, mas a toda a cidade. Aquilo foi uma coisa que galvanizou muito o movimento neopagão nos Estados Unidos, porque eles viram como uma outra abordagem da vida podia curar uma cidade inteira. Então, é uma coisa que eu sinto falta aqui para a gente ultrapassar, como você falou, o preconceito, a história de que, não, bruxa Wicca mata criancinha, bebe sangue, fica louco e estrangula as namoradas, que nem teve aquele caso horroroso que eu vi há pouco. Não, somos pessoas absolutamente pacíficas, olhem para mim. Durante quanto tempo vocês leram as minhas coisas e me viram na televisão? Eu não mandei nenhuma mensagem secreta aqui para todo mundo, ninguém fazer nada de mal. Aderimos a um código de ética rígido, temos um respeito profundo pela vida e, portanto, jamais faríamos uma coisa dessas monstruosidades que a gente vê por aí. Mas o reconhecimento como uma prática espiritual de importância não nos vai ser dado de graça. Precisa ser conquistado com trabalho, com união, com solidariedade, com uma representatividade forte. Eu gostaria de perguntar um pouco, pedir para vocês falarem um pouco sobre a questão da forma de ver o pagão e o paganismo e também sobre as diferentes formas de ser pagão. Olha, algumas vezes as perguntas também podem ser respondidas pelas duas, porque podemos ouvir a opinião de ambas, né? Mas parece que a Zoe não entendeu exatamente a pergunta, foi isso? Deixa eu tentar dar uma resposta, ver se a Zoe leva daí. A pergunta, pelo que eu entendi, existem várias maneiras de ser pagão, tá? Como existem várias tradições. Existe uma postura, você pode ter uma postura pagã, você vê o mundo como divino, você vê todo o universo como divino, você se preocupa com a terra, você procura estudar a espiritualidade da terra, você tem um respeito pela natureza que vem de algo mais do que simplesmente vai acabar a água da terra. Você é parte daquilo, você é parte da teia, e a teia divina. É uma atitude pagã. Você pode escolher uma disciplina pagã para seguir. Você pode escolher o xamanismo. Você pode escolher uma outra espiritualidade da terra. Você pode escolher uma espiritualidade da deusa que não seja Wicca. Existem outras. Você pode fazer um caminho pessoal de contato com a deusa, de estudo, de ritualização, de se harmonizar, se conhecer as estações do ano, celebrar as estações do ano de acordo exclusivamente com a sua necessidade. Ou você pode seguir o caminho Wicca com determinadas tradições. Existem dezenas de tradições, todas elas no fim vão dar numa coisa em comum, tem muitos traços em comum, e você simplesmente procura aquela que você acha mais parecida com você, né? No meu caso, para dar um exemplo individual, eu passei, 10 anos com uma pessoa que me identificava como pagã, mas não tinha nenhum treinamento formal. Descobri bruxaria contemporânea, neopaganismo, Wicca nos Estados Unidos, treinei ali, descobri que havia uma tradição que eu achava belíssima, que é a Reclaiming, que eu já tinha lido os livros da Starhawk, sobretudo. Descobri que a tradição Reclaiming treinava, dedicava, iniciava, e aí puxou o fim da meada. E daí eu prossegui o caminho e buscando também outras tradições semelhantes que têm o mesmo tipo de visão, que têm o mesmo tipo de liturgia, porque aquilo fala para Eu acho que, em resumo, é isso. Se você se identifica
como pagão, se você não quer mais uma prática espiritual, de repente você pode querer o oposto, você quer uma prática espiritual centralizada, com uma figura de uma divindade autoritária que tenha leis e recompensas. Isso é uma proposta também, mas se você não se identifica com isso, se você se identifica com o pagão, existem N possibilidades para você descobrir qual daquelas fala com você. Espero ter respondido. Era isso? Boa noite. Eu consigo aceitar e ver a divindade na mulher, a divindade no homem. Eu não consigo ver o homem ou a mulher em Deus, considerando Deus como uma figura única, sem necessidade de ter um adjetivo. Deus é bom, Deus é amor, Deus é fiel, né, pessoal? Ou Deus é mulher ou Deus é homem. Por que simplesmente não colocar Deus, sem mais nenhum adjetivo ou como um gênero? Eu compreendo bem essa tua ideia. Eu acredito que para se chegar a uma ideia, digamos, andrógena de Deus, é necessário que primeiro a mulher reconheça o seu lado sagrado. Nós galgamos posições com o feminismo na política, nós tivemos acesso à pílula anticoncepcional, os nossos salários melhoraram. Talvez hoje as delegacias de mulher sejam mais efetivas, quer dizer, a mulher tem um pouquinho mais de segurança, quer dizer, os avanços que a mulher teve nos últimos 100 anos, sem dúvida foram representativos. Mas eu acredito que enquanto a mulher não perceber o sagrado feminino dentro de si, o poder do feminino dentro de si, vai ser muito difícil que a gente chegue a uma equiparação que nos leve a uma ideia andrógena de Deus. Porque as religiões monoteístas são totalitárias. Né? O espaço para a mulher no sagrado é relegado, ela não tem esse mesmo patamar. Tudo bem, não, Deus não tem sexo, mas é o Deus. As religiões monoteístas estão ligadas a práticas patriarcais, e é isso que a gente vê a maior parte do tempo, embora o paganismo esteja de alguma forma mesclado na maior parte das religiões, na Igreja Católica, por exemplo. Então, para que se chegue a essa ideia da androgenia de Deus, para que a gente consiga chegar aí, sabe, é preciso que a mulher perceba o poder do sagrado dentro dela. Aí eu acho que dá para começar a conversar de um outro lugar. Eu concordo com a Zoe, eu me lembro de duas coisas interessantes. Eu fui criada católica, estudei muito. Existe um episódio da vida de Santo Agostinho que eu sempre achei fascinante, que Santo Agostinho estava meditando sobre a natureza de Deus por uma praia e ele encontra um menino, que na verdade é um anjo, enchendo um baldinho de água. E Santo Agostinho diz: o que você está tentando fazer? Eu estou tentando colocar o mar no meu baldinho. E Santo Agostinho diz: não, mas que absurdo, você nunca vai conseguir colocar o mar no balde. E aí o anjo diz: é como você com a ideia de Deus, você nunca vai conseguir pôr a ideia de Deus na sua cabeça. O problema da divindade é que ela é infinitamente maior que qualquer capacidade de compreensão que a gente tenha. Nós precisamos de metáforas. Na tradição Fere, que é a tradição que dá origem ao reclaiming, que dá origem a várias outras tradições no Brasil, a divindade, a primeira metáfora da divindade primordial não tem sexo, mas nós a chamamos de deusa estrela. Por quê? Porque se a gente chamar de qualquer outro nome, a gente segue por aquele caminho da direita que vai dar naquele sujeito barbudo que escreve lei na pedra e que diz assim: se você não seguir isso aqui, você vai queimar no fogo do inferno. A divindade nós é que passamos. Então, a diferença da medida do nosso balde para a divindade exige algumas pazinhas para a gente poder realmente abraçar esse mistério que sim, transcende
gênero, número, grau, tempo e espaço. Nós precisamos de um caminho para chegar lá, né? E o caminho que eu encontrei e que me aparece verdadeiro, porque nós vivemos num mundo em que tudo muda, eu achei genial o Bola falando. Teve 2 momentos que eu fiquei sempre comovido daquela coisa do Bola, quando que são 2 coisas, ele falou ali 2 momentos da mais pura bruxaria, quando ele diz: a Terra é o único planeta onde a água não evapora. Aí eu disse lá: salve Gaia. Salve Gaia, uma das manifestações da deusa estrela, o ventre das águas, o único lugar onde a água não evapora, Gaia. Depois ele diz: não, mas ela, Pangeia, que é Pangaia, uma única, Gaia, está sempre se movendo, e daqui a 10 milhões de anos vai empurrar, não sei o que, vai surgir uma cordilheira onde hoje é a Europa. Aí eu lembrei de uma outra deusa, a mulher que muda, e lembrei de um outro canto que a gente tem, que é assim: ela muda tudo que ela toca, e tudo que ela toca muda. Porque essa é a natureza da vida, né? Então, sim, a compreensão, o divino é absolutamente absoluto, mas as nossas metáforas, para colocar dentro do balde, eu me sinto mais confortável quando essas metáforas são femininas.